Quais são as quantidades e unidades das medidas de radiação ionizante? A. Para medir a atividade. Todo elemento radioativo possui a sua atividade. Isso vai depender da sua natureza, da sua especificidade, das suas características como elemento radioativo. Atividade. O que significa atividade? São emissões, ou são transmutações, ou são transformações em cada segundo, ou seja, são desintegrações por segundo, realizada pela fonte radioativa ou pelo material radioativo, e é específico para cada material. As suas unidades são Curie, pela sigla CI, ou Becquerel, pela sigla BQ. Elas expressam o número de átomos de uma determinada fonte radioativa que em cada segundo vão se desintegrando. Becquerel é a unidade atual, a unidade nova. Curie é a unidade antiga. Becquerel significa uma desintegração por segundo. Curie equivale a 3,7 vezes 10 elevado à décima Becquerel. Utilizando as equações ou expressões matemáticas a seguir, poderemos corrigir a atividade, determinar a meia-vida do material radioativo ou calcular também a constante de desintegração de cada material radioativo. Matematicamente falando, atividade é atividade índice zero multiplicado por 2, que passa a ser uma constante nessa equação, elevado à relação menos t minúsculo dividido por t maiúsculo. O A é o valor da atividade que se quer encontrar. O A0 é o valor da atividade inicial. O t minúsculo é o tempo decorrido para que a atividade inicial passe a ter um valor da atividade final. E o t maiúsculo é a meia-vida desse material radioativo. Uma outra equação muito importante, matemática, é T maiúsculo igual a Ln de 2 dividido por lambda. Esse T maiúsculo é a atividade do material. Ln é aquele elemento matemático chamado logaritmo neperiano. Esse 2 é uma constante. E o lambda é a constante de desintegração, que varia de material para material. Lembre-se que numa máquina de calcular existe uma tecla onde está escrito Ln. Então você tecla o valor, o algarismo, que no caso é o 2, e depois a seguir tecla o valor de Ln. Já vai sair no display 0,693. E esse valor não muda nesse cálculo de atividade. Então o logaritmo neperiano de 2 sempre vai valer 0,693. Estamos trabalhando com 3 casas decimais. Então logo teremos na própria equação o T maiúsculo é igual a 0,693 dividido pelo lambda. E uma outra equação matemática que faz parte desse bojo para o cálculo da atividade ou de outras grandezas que se incluem com ela é atividade, que é o A maiúsculo, igual a lambda vezes N. A é a atividade, lambda é a constante de desintegração de cada material radioativo e o N é o número de átomos que possui essa amostra radioativa. Agora vamos entender o que é meia-vida de cada material radioativo. Vocês têm um gráfico cartesiano, onde o eixo vertical é o eixo das coordenadas, é o Y, e o eixo horizontal é o eixo das abscissas X. O que é meia-vida? É o tempo necessário para que metade da substância que emite radioatividade, ou seja, a substância radioativa, se desintegre, se decomponha e, com o passar do tempo, vá perdendo a sua capacidade de emitir um grau, uma intensidade de radioatividade que venha penalizar o meio ambiente ou o ser humano. Pelo gráfico temos uma amostra qualquer, aonde o eixo vertical é a atividade da amostra. Então reparem que nós temos a atividade 100% e o valor é 0.
O tempo está aí em dias. Com 8 dias, essa amostra já perdeu 50% da sua atividade. Então foram necessários 8 dias para que metade dos seus átomos morressem, se desintegrassem. Daqui a mais 50% desses dias, ou seja, 16 dias, essa capacidade da amostra já caiu para 25%. E assim sucessivamente, até que ela atinja um valor tão pequeno de atividade, ao qual não vai mais ameaçar o meio ambiente e as pessoas. Exemplos de aplicação de exercícios sobre o cálculo da atividade, número de átomos e da constante de desintegração. Primeiro exercício. Uma fonte de irídio, 192, possui hoje 100 Curie de atividade. Quer dizer, esse 100 Curie de atividade é aquele A maiúsculo, sem índice. Desculpe, A0. A índice 0 é a atividade inicial. Então hoje, essa amostra de irídio possui 100 Curie. Lembre-se que Curie é a unidade antiga de atividade. E a sua meia-vida é de 74 dias. A pergunta: qual será o valor da atividade daqui a 222 dias? Então, esses 222 dias é o valor do T minúsculo. Então, substituindo os algarismos, os números, na parte literal da equação, fica fácil para a gente. A, que é a atividade final, é igual a 0, que multiplica 2, elevado à relação de menos T sobre T maiúsculo. A vai ser igual a 0, está no enunciado, 100 Curie, que multiplica. 2 é uma constante, sempre vai permanecer aí. O menos T é o tempo decorrido, 222, dividido por 74, que é o valor da meia-vida do material radioativo. Fazendo essa conta elementar, vamos chegar no valor de A é igual a 12,5 Curie. Então essa é a unidade antiga de atividade. Se você for arguído lá na frente para apresentar a resposta em Becquerel, que é a unidade atual, Curie vale o quê? 3,7 vezes 10 elevado a décima Becquerel. Então é você pegar 12,5 e multiplicar por 3,7 e acrescentar 10 elevado a 10. Então, repetindo, o valor da atividade em Curie deu 12,5. Quero passar para Becquerel. Então eu pego 12,5 e multiplico por 3,7 vezes 10 elevado a 10 Becquerel. Esse resultado sai em Becquerel, que é a unidade atualizada. O segundo exercício. A constante de desintegração de um determinado elemento radioativo vale 3 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. O exercício quer determinar a meia-vida desse material. A equação que mais se enquadra é a T, que é a meia-vida, é igual ao logaritmo dependendo de 2, dividido por lambda. Da mesma forma que a outra equação, é só substituir os algarismos pelas letras. Então, T vai ser logaritmo neperiano de 2, dividido por 3 vezes 10 a menos 6. O logaritmo neperiano de 2 vale 0,693, dividido por 3 vezes 10 a menos 6. Esse resultado vai me dar 231 mil segundos. Essa é a meia-vida desse material. Isso significa o quê? Que passado esses 231 mil segundos, a atividade desse material vai ser tão pequenininha, tão pequena, que ela não vai ameaçar o meio ambiente e a saúde das pessoas. Terceiro exercício. Uma fonte radioativa de um determinado elemento possui 100 átomos e possui meia-vida de 8 segundos. Eu quero determinar a atividade. Então eu tenho T é igual a ln de 2 dividido por lambda. Tirando o valor de lambda, matematicamente falando, vamos trocar o lugar. Lambda vai para o lugar de T e T vai para o lugar de lambda.
Então, lambda é igual a logaritmo de beirando de 2 dividido por t. A matemática possibilita esse tipo de conta. Lambda vai ser igual a logaritmo de beirando de 2. Quanto dá? 0,693. Dividido por 8. Lambda vai ser igual a 0,086. Como a atividade é lambda vezes n, substituindo atividade vai ser 0,086 vezes 100. Ou seja, a atividade vale 8,6 desintegrações por segundo. Como Becquerel vale uma desintegração por segundo, a atividade vai valer o quê? 8,6 desintegrações por segundo. Agora o caminho inverso. O resultado eu achei na unidade atual, que é Becquerel. Caso eu queira voltar para a unidade antiga, o que eu faço? Eu divido esse valor por 3,7 vezes 10 a 10. E aí eu vou encontrar o resultado em Courrier, que é a unidade de atividade antiga. Dando continuidade nos exercícios, vamos agora medir a exposição. Exposição é a ionização no ar devido aos raios X e aos raios gama. As unidades relacionadas com exposição é o Röntgen, conhecida pela letra R, ou Coulombs, que é a unidade de energia por quilograma. Coulomb é representado pela letra C maiúscula. Então é definido como a quantidade de radiação sobre a qual a matéria está exposta. Coulombs por quilograma é a unidade atualizada. Röntgen é a unidade antiga. Um Röntgen vale 2,58 vezes 10 a menos 4 Coulomb por quilograma, kg. Para medir a taxa de exposição, temos a equação matemática. TE é igual a G, que multiplica a relação de A maiúsculo dividido por D elevado ao quadrado. O T maiúsculo é a nossa TICE, é a nossa taxa de exposição, cuja unidade é Röntgen por hora. A maiúsculo, nós já sabemos que é atividade em Courrier, que é a unidade antiga. D é a distância em metros. E o G maiúsculo é a chamada constante de taxa de exposição em Röntgen, metro quadrado, por Courrier, hora. Observação. G maiúsculo é a constante de exposição. É específica para cada material, porque cada material tem sua natureza. E ela é medida a distância de 1 metro da fonte, conhecida popularmente como gamão. Então, um exemplo de raciocínio. Calcular a taxa de exposição de uma fonte sem blindagem de 40 Courrier a uma distância de 4 metros. Considerar a constante da taxa de exposição igual a 0,5 Röntgen metro quadrado por Courrier hora. Pegando a equação matemática, sigma TE, é igual a G, que multiplica A dividido por D elevado ao quadrado. Então fica TE 0,57 vezes 40 dividido por 4 elevado ao quadrado. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter a taxa de exposição igual a 1,425 Röntgen por hora.